E aí, gente? Bora pacificar esse país? Então vamos lá. Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 59. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Gente, fala a verdade. Ser filho hoje de Alexandre de Moraes não deve ser tarefa fácil, não. Você entende o que eu estou falando? Pois é. E outra coisa, sobre esse episódio lá de Roma, as imagens que não apareceram, né? E está toda a imprensa correndo atrás das imagens, querendo ver as imagens. E eu digo para vocês, talvez a intenção, né, toda a movimentação é para que realmente a imagem não venha a ser exibida. E aí eu vou explicar por quê, tá certo? Eu disse, né, que hoje ser filho de Alexandre de Moraes não deve ser uma tarefa fácil. Vocês concordam comigo, né? Alexandre de Moraes hoje é uma pessoa muito exposta. Assumiu uma empreitada aí, né, complicada. O fato dele ter nascido, né, do núcleo dele, essa aliança do Alckmin com o Lula, né, e falou, não, vai dar certo. Ele tem que, então, o Alckmin entrou na dele, né? E aí, para entregar esse pacote está sendo difícil, está dando trabalho para ele. E o que o Alckmin tem a ver com o Lula? O que eles têm em comum? Olha, preste atenção. Tanto o Lula como o Alckmin perderam 3 eleições para presidente. Certo? O Lula perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique e perdeu para o Fernando Henrique. Lá nas diretas já também perdeu, porque ele queria eleição direta, o PT queria eleições diretas, voltou para eleições diretas, né? Ele não queria Tancredo. Então, ele queria ser candidato antes. Então pode colocar aí 4 derrotas para o PT, tá bom? Mas vamos ficar com 3 oficial. E o Alckmin perdeu 3 eleições para presidente. Perdeu uma para Dilma, perdeu uma para o Lula e perdeu uma para o Bolsonaro. Certo? A do Bolsonaro deve ter doído mais. Por quê? Porque quando ele perdeu para o Lula, né, ele estava herdando o voto do espectro da direita e o Lula do espectro da esquerda. Quando ele perdeu para Dilma, a mesma coisa. Agora, quando ele perdeu para o Bolsonaro, ele não só perdeu para a esquerda também, como também perdeu para o eleitorado que era dele. Então, deve ter sido muito traumático para o Alckmin ter perdido essa eleição. E aí, meu amigo, cara que disputa 3 eleições para presidente e perde, você pode ver que o cara tem uma obsessão pelo poder. Né? Tanto Lula como o Alckmin são 2 pessoas, 2, né, figuras públicas que têm obsessão pelo poder. Mas voltamos ao caso do aeroporto lá de Roma. Por que eu acho que essas imagens não vão aparecer? Porque uma coisa é uma coisa, gente. Outra coisa é outra coisa. Tá certo? Aí quando eu digo para vocês que não é fácil ser filho de Alexandre de Moraes, imagina só. Essa empreitada do Alexandre de Moraes, né, que está aí segurando a porteira mesmo para poder, né, vingar esse projeto dessa aliança que ele fez aí com a extrema esquerda. E isso não está sendo fácil para ele não, tá certo? E aí ele teve que ir para os extremos, ele teve que fazer coisas, sim, atravessar os limites para poder entregar esse pacote para o Alckmin, que foi uma promessa que possivelmente ele tenha feito, né, quando nasceu desse escritório aí, não sei, dessa aliança aí, macabra entre PSDB e PT. Mas vamos ficar ali no caso do aeroporto, tá certo? Depois que eu ouvi a explanação do advogado da família, né? E aí você tem várias narrativas aí sendo colocadas, mas o fato é que a gente não tem as imagens do que aconteceu ali. E é estranho não ter as imagens, né? E talvez realmente não seja boa que essas imagens apareçam. Sabe por quê? Vamos entender o seguinte. Imagine uma situação provável, tá certo? Porque vocês trabalham com especulação. Imagine uma situação provável. Aí vem o lance do amor filial, né?
questão de família. E olha, eu sou uma pessoa que tem o seguinte princípio: a pessoa pública é a pessoa pública. A ação pública, né, de uma pessoa, né, é coisa pública. Então, e a pessoa, quando ela é uma figura pública, ela é uma pessoa e, ao mesmo tempo, ela se mistura com a figura pública. Então, não tem como separar a pessoa da figura pública. Você tem o Alexandre de Moraes, o pai de família, né, aquele homem, esposo, papapá, né? Esse é o Alexandre de Moraes, pessoa física, né? Mas o Alexandre de Moraes, ministro, truculento, né? Intervencionista, né? É uma pessoa pública, né? É um agente público. E aí o que está sendo colocado é o seguinte: a figura pública do Alexandre de Moraes provoca polêmica. E existem muitas pessoas que estão indignadas com a ação política, né, desse ministro que devia trabalhar só na questão jurídica. E aí, meu filho, o pessoal é xingado mesmo, entendeu? A gente está revoltado com você. Você prendeu 1.200 pessoas sem devido processo legal, pessoas inocentes, não tem nada a ver com isso, você atrapalhou nas eleições. Então, caramba, a turma está mesmo assim, engasgado com o Alexandre de Moraes. Mas o filho do Alexandre de Moraes não é uma pessoa pública, eu acredito. A princípio, eu não entendo que ele seja uma pessoa pública. É uma pessoa comum, uma pessoa física. Mas também é um filho do Alexandre de Moraes, né? E é difícil ser filho do Alexandre de Moraes, você há de convir comigo, né? O cara vê o pai dele levando porrada, xingamento, né? Sabe que o pai dele está num desafio enorme. Talvez ele fique assim, pô, por que meu pai se meteu nessa, cara? Então, quer dizer, a exposição da imagem do filho do Alexandre de Moraes não é boa para o filho. Principalmente se for numa situação constrangedora, uma situação delicada. Então, expor a família de um ente público, eu sou contra, sabe? Por vários motivos. Porque essas pessoas não têm nada com isso, certo? Cada um leva a sua vida. Cada um decide o que quer fazer da vida. Cada um assume as consequências dos seus atos. Então, envolver o filho do Alexandre de Moraes dentro de uma cena, né, que pode expor esse menino, não diga, esse rapaz, que ele tem 27 anos, né? Talvez realmente não seja interessante, sabe? Nem para a situação, nem para a oposição, nem para o Brasil, nem para ninguém. Porque aquilo aí pode ter sido o seguinte: pelo que eu entendi do advogado, existia ali a sala VIP. Essa família estava com criança, estava com pessoal e tal, né? E o Alexandre de Moraes tinha reservado, parece que tinha reserva de negócio de sala VIP para poder ficar lá. Essa senhora e essa família, não sei se tinham reservado aquela coisa toda, e parece que eles queriam participar dessa sala VIP, né, para esperar o voo. E aí, né, ao identificar que o Alexandre de Moraes, né, entrou lá com a esposa e tal, né, ficou aquela coisa assim, mas por que ele pode? Aí fica aquela coisa, né? Ele é uma pessoa pública lá, por que ele pode? E pode ser que o Alexandre de Moraes já vinha sendo criticado por outras pessoas, talvez não por esse casal. Talvez realmente esse casal queria participar da sala VIP, né? E aí começou aquele imbróglio ali, né, e eles questionando e papapá, achando ruim. Só que eles, provavelmente, realmente eu acredito nisso, como diz o advogado, eles não conheciam o filho do Alexandre de Moraes, que realmente não deve ser conhecido. Eu acredito que tem que se preservar a imagem dessas pessoas físicas, porque os pais estão muito expostos, até por uma questão de segurança, e até por uma questão assim, né, de não atrapalhar a vida da pessoa, entendeu? Porque ele não pode herdar, entendeu, os absurdos que o pai faz. Eu acho que uma coisa, outra coisa. Então, o filho, naturalmente, né, não gosta de ver o pai sofrer, né, agressão, não gosta de ver o pai sendo humilhado, né? Então, é possível que o filho já esteja até traumatizado com isso, porque não deve ser 1, 2, 3 vezes, né, que ele vivencia isso. Então, ele fica até meio assombrado, né? Qualquer coisa, não, estão querendo sacanear meu pai. Aí já chama, é bolsonarista, é posição, entendeu? E aí o que aconteceu? Essa família, né, teve um
um desentendimento ali no começo e tal, só que eles não conseguiram entrar, eles foram embora. Depois eles retornaram, foram passar ali naquele ambiente, né? Talvez não para entrar na sala VIP, porque talvez eles tivessem entendido isso, eles iam até para um restaurante, mas ali era caminho. Mas o filho do Alexandre de Moraes, não sei, não posso afirmar, tá? Porque, olha, está de viagem, né? Tá descontraído, 27 anos. A pessoa pode ter, né, tomado um esquisinho para relaxar e tal. Ou não, mas podia estar de cabeça quente, ou já é uma pessoa, um menino de cabeça quente, saco cheio, já acha que tudo é perseguição, né? A hora que ele viu a família voltando, aí ele foi lá, pô, vocês estão querendo vir aqui encher o saco de novo e pau, começou a desentender. E talvez realmente, pelo que rodou pelos comentários a princípio, né, houve um excesso desse rapaz. É possível que tenha tido um excesso desse rapaz, na defesa do pai, entendeu? Mas pode ser que ele tenha feito um excesso. E o marido, né, daquela senhora que estava nesse desentrevo aí, né, desse arranca-rabo aí do filho do Alexandre com essa senhora, o rapaz falou, pô, é minha esposa, né? Peraí, chega pra lá e tal. E aí o rapaz é idoso, filho do Alexandre de Moraes, é um cara forte, deve malhar, deve fazer alguma coisa, né? Pode ser que tenha tido ali algum excesso, não sei, pode ser que tenha tido algum excesso, né? E a coisa acontecendo, né? Alguém começa a filmar aquela coisa toda. E o Alexandre de Moraes, de longe, ele vê isso e fala, aí que ele aparece, entendeu? E aparece filmando, para identificar, né, as pessoas que estão envolvidas no processo. E aí pronto, dali para frente, cada um foi para o seu canto, e aí o filho, vocês vão ser processados, aquela coisa toda, né? Então qual talvez seria a preocupação de tudo isso? Olha, houve um incidente, né, às vezes um contratempo, né, entre passageiros ali que estavam no aeroporto. A princípio, né, a família achava que aquela pessoa não tinha relação da família com o Alexandre de Moraes. Só ficou sabendo na hora que o Alexandre de Moraes foi lá, né, já tirando foto dos turistas e tirando o filho do problema. Tá. E agora? Aí o Alexandre fala assim, pô, se realmente houve, né, um destempero ali, uma coisa ocasional, né? Isso alguém filmou, né? E essa exposição vai prejudicar meu filho, com certeza vai prejudicar o filho dele. E o filho dele estava agindo ali, talvez, né, já traumatizado pelo interesse, né, de proteger o pai. Aí vai a questão do amor filial, você entende tudo isso, né? Mesmo assim, o amor conjugal, né, do senhor que foi tentar separar, né, o arranca-rabo entre o filho do Alexandre com a esposa dele. Então foi uma coisa doméstica, talvez. Mas essa exposição dessas imagens, né, pô, vai acabar com a vida do menino, do rapaz, né? E aí isso pode ser usado contra, né? Olha, vão atingir o rapaz para chegar no Alexandre, sabe, essa coisa política. Então eu acho que nesse caso, vamos ver as imagens do aeroporto, vão ficar em sigilo. Se a linha caminhar para isso, vai ficar em sigilo. E aí você fala, João, você é a favor? Sabe, eu acho que a gente tem que saber separar essas coisas, sabe? As pessoas que querem ter vida pública, tem a sua vida pública, mas respeite a vida privada das pessoas. A família da pessoa tem que ser respeitada. Mas os filhos do Bolsonaro sempre foi chincalhado pela oposição. Espera aí, mas os filhos do Bolsonaro, né, são 3 caras cascudos, né? E todos 3 são agentes públicos. Todos 3 são agentes que assumem posição política. Então, eles não estão no anonimato, são figuras públicas. Então não tem nada a ver. Eu acho que os 3 juntos, né, talvez não dêem um Bolsonaro, mas o Bolsonaro, aquilo ali tem sangue de Bolsonaro naqueles meninos ali. E eles não são bobos, não. Então, se você está... Por exemplo, teve uma vez que, numa reunião, né, ministerial do Bolsonaro, que ele tentou fazer uma ação para proteger o filho, que talvez estivesse sendo perseguido, né, pela oposição. Tem que pegar esse menino, sei lá o quê, rachadinha, fazer tudo para chegar nele e tal.
Aí ele fala, olha, não, vocês estão abusando só porque é meu filho, aquela coisa toda. Aí vem a coisa do amor filial, entendeu? E é uma questão delicada, porque são 3 pessoas, os filhos deles são figuras públicas. A menina até entendo, entendeu? A filha dele é uma preciosidade, ninguém deve tocar, nem comentar, nem expor imagem. Mas os 3 meninos dele são figuras públicas. Ali é uma tropinha, né? É número 1, número 2, número 3, né? E o número, né? O número, sei lá qual que é o número do Bolsonaro. Mas enfim, então neste caso eu acredito que a gente, se as imagens não aparecerem, tá? Eu espero que vocês entendam, eu entendo dessa forma. Mas sobre a figura pública do Alexandre de Moraes, a exposição dele, né? Isso aí chamou a atenção para uma outra coisa. E tal, né? Até esse negócio de, sabe, entrar com a Polícia Federal num domingo, ir lá, confiscar o celular do menino, da família, confiscar computador, entendeu? Talvez seja assim, para preservar a imagem do filho, que não tem nada a ver com a vida do pai, entendeu? E a coisa ali parecia que era uma coisa doméstica. Mas como houve essa exposição, houve o risco dessa imagem fluir e aquela coisa ganhou burburilho, né? Aí, quer dizer, o pessoal que defende o Alexandre de Moraes, aquela coisa toda, a base do governo, né? Que é aliada do judiciário, né? Aí cria uma narrativa, né? A primeira narrativa falou que esse pessoal estava lá no QG, papapá. A primeira narrativa já foi, né, tiro na água. Por quê? Porque o casal, o senhor que é o idoso, foi candidato a prefeito com apoio do Lula, lá na cidade dele. A irmã desse senhor, né, esse idoso, que estava tendo a filha, que a esposa estava envolvida no imbróglio, a irmã dele é filiada ao PT e foi candidata a vereadora com apoio do Lula na cidade dele. Então, as pessoas que estavam envolvidas não tinham nenhum interesse, entendeu, político naquela ação. Por quê? Porque são pessoas simpáticas à esquerda, são pessoas que tiveram... mas ele estava no PL, João. Ele estava no PL quando o PL era do José de Alencar, que era o vice-presidente do Lula. José Alencar, aqui de Minas Gerais. Eu falei no último vídeo, né? O PL é um partido mais central, mais centro. E foi onde o Lula conseguiu apoio para poder governar. Então, quer dizer, aí foi um tiro no... Putz, também não colou. Ficou assim, aquela cara amarela, né? Pô, o cara não tem nada a ver, entendeu? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o pessoal está assustado, eles estão com medo, sabe? Então existe uma neurose, entendeu? Que está tomando conta disso. Por quê? Porque pela primeira vez a população entendeu como é que funciona o processo eleitoral. E eles querem, entendeu, que o pessoal engula esse goela abaixo. E aí essa resistência está deixando eles assim, sabe? Reativos, porque é um mundo, né? Brasil é um continente. São 58 milhões, no mínimo, de brasileiros, né? Que estão, sabe, com um caroço de abacate engasgado na garganta. Falam, peraí, vocês não vão tirar isso da gente assim, não. Então eles sabem, né, o risco que eles estão correndo. E aí, o que chamou a atenção desse episódio lá no aeroporto é que chamou a atenção para a viagem do motivo da viagem do Alexandre de Moraes. Então esquece essa questão do aeroporto, mídia da direita esquece, mídia da esquerda esquece, passa um pano em cima disso aí, tá? Isso caiu na esfera que foge do espectro de interesse público. E vamos ao que interessa, vamos descobrir, olha, que relação é essa que o Alexandre de Moraes tem com essa empresa que patrocinou esse evento, né, que foi tudo patrocinado por uma empresa do Brasil, que é fabricante de ivermectina, e que foi condenada num processo de fake news, cujo o relator, eu acredito, né, seja Alexandre de Moraes. Então você tem um juiz e você tem um réu, que esse juiz está julgando a ação desse réu, e esse réu oferece vantagens para esse juiz. Aí eu procurei aqui, se realmente se comprovar e que isso possa ter acontecido, né? Que até a Bandeirantes soltou isso aí, né?
que isso aí pode ser enquadrado em corrupção passiva e corrupção ativa. O que é a corrupção passiva, né? O crime de corrupção passiva é um ilícito penal que só pode ser praticado por funcionário público. Alexandre de Moraes é um funcionário público. Está previsto no artigo 317 do Código Penal, que está inserido no capítulo que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Segundo o artigo 327 do mesmo diploma legal, para o direito penal, são considerados funcionários públicos quem exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que temporariamente ou sem remuneração. O artigo descreve como conduta proibida o ato de usar o cargo público para solicitar ou receber vantagem indevida. Não é necessário que o particular aceite a proposta. Basta a solicitação para que o crime se configure. O servidor ainda pode ser punido em caso de ceder a pedido ou influência de terceiros, mesmo não recebendo a vantagem. A pena prevista é de 2 a 12 anos, mais multa, e pode ser aumentada em até 1/3, caso o funcionário público aceite favor ou pratique ato em benefício do particular. Então, eu não sou juiz, eu não sou jurista, eu sou um camelô. Eu não devia nem estar dando pitáculo, mas eu acho que se for para ir, se vocês quiserem investigar essa participação, né, da viagem do Alexandre de Moraes para esse evento lá na Europa, né, esquece o aeroporto, tá? Vocês estão ansiosos aí para ver se descobre alguma coisa, né? E investigue essa relação do Alexandre de Moraes, né, com essa empresa que está beneficiando ele, com viagem, passagem, não sei como é que ele, se isso foi bancado por ele, se foi bancado pela empresa, entendeu? Só sei que é uma relação que realmente merece uma preocupação e sim, merece o olhar atento da imprensa investigativa. Se é que a imprensa investigativa tem interesse em investigar isso, tá certo? Então esquece, tá? Esquece, vira a pauta. Isso aí é um fato pequeno. Se vocês quiserem investigar, vai investigar a relação do Alexandre de Moraes com essa empresa da Ivermectina que patrocinou esse evento que ele foi lá com a família, tá certo? Então, para terminar, né? Hoje não tem vídeo, viu, gente? Vocês vão ficar com dó de mim não, né? Hoje não tem vídeo. Mas para terminar, sobre ainda o 8 de janeiro, né? Hoje nós estamos em recesso e eu tenho dito recentemente, várias vezes, eu disse em vídeo, né, que o foco da oposição no 8 de janeiro, né, na CPMI, é um foco desfocado, eu diria assim. Sabe por quê? Vamos lá, pensa comigo. Deixa eu pegar um neurônio aqui. Pronto. Vou usar um neurônio só. Até então eu estava sem neurônio aqui. Tá certo? Porque o que eu falei aqui não precisava de neurônio para entender. Vamos pensar da seguinte forma. A narrativa do governo é que os bolsonaristas invadiram os prédios dos 3 poderes para uma tomada violenta de poder. Né? Uma tentativa de tomada de poder violenta, né? Num domingo. Então é uma narrativa assim, difícil de carregar. Né? Mas os caras estavam de amarelo, foram lá, invadiram. Tá certo? Tá. Aí o discurso da oposição é falar assim: pô, essa história de tentativa de golpe não se sustenta. Não houve golpe. Não houve tentativa de golpe. Ou seja, então vai cair num lugar, vai cair no vazio. Entendeu? Esse discurso é fraco, porque ele cai no vazio. O governo fala que houve uma tentativa de golpe por parte, né, dos bolsonaristas do QG, que é uma tese difícil de sustentar, e a oposição fala que não, isso é narrativa, isso aí não aconteceu, aí tenta provar que isso não aconteceu, que aí fica naquele negócio, né? A gente quer provar que houve negligência, houve facilitação. Ô, gente, facilitação, cá para nós. Você acha que um ato como esse, se invadir 3 prédios dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso não é coisa planejada? Lógico que isso é coisa planejada. Ninguém faz isso assim, sem uma liderança, sem uma central organizando isso. Entendeu? Então, quando
a oposição se coloca nesse discurso, não houve golpe, não houve tentativa, ele está indo para o vazio, está indo para lugar nenhum. Entendeu? Por quê? Porque, então, o que houve então? Houve negligência. Tá, mas negligência, facilitação. Tá, mas isso aí é o quê? O que é isso? Isso não tem nome, não? Então, qual é o foco da oposição? O que vocês estão investigando? Se houve golpe da esquerda? Se a narrativa da direita procede? Se a narrativa do governo procede? Não, gente. Olha, houve sim um golpe, houve uma armação, houve um episódio, um fato concreto. 3 prédios dos 3 poderes foram invadidos e foram depredados por dentro. Quem planejou isso? Quem elaborou isso? Quem financiou isso? Esse discurso tem que ser comum aos dois, tanto da direita como da esquerda, porque o fato aconteceu. Não aconteceu. Logo que aconteceu. Então, quando a oposição fica tentando sustentar, eu fico assim, sabe, com a dó desse povo quando eles começam a falar. Gente, vocês querem sustentar uma coisa que não procede? Não, gente. Isso não é buscar foco. Foco é o seguinte, aconteceu. O que a oposição tem que provar? A linha de investigação da oposição é provar que esses atos do 8 de janeiro foi armado pelo núcleo do governo para desmobilizar os acampamentos. A linha de investigação tem que caminhar para isso. A gente quer provar que foram vocês que armaram isso. A gente quer provar, a gente vai investigar no sentido de identificar que isso tudo nasceu do núcleo do poder do PT. Que isso aí foi uma armação do governo. Essa tem que ser a narrativa de quem quer investigar o fato. Porque isso tem um autor, isso tem um planejamento, uma inteligência por trás. Isso não acontece entendeu? Isso não é um apagão. Não existe um apagão. Isso aconteceu. Tá certo? Está escurecendo aqui, eu não acendi minha lâmpada. Estou ficando escuro aqui. Então, essa que é a linha de investigação que tem que ser feita. Entendeu? Por isso que também as imagens entendeu? Ficam sendo... aí o governo quer segurar as imagens, quer tornar tudo sigilo, entendeu? Segurança, papai, não quer que investigue. Porque, quem que não quer que investigue? É porque tem culpa, né? Então, vai para cima, fala, a gente quer investigar porque a gente acha que vocês é que armaram isso. Então, esquece esse negócio. Não se sustenta. Cara, sai da defensiva, Se vocês estão investigando, se vocês querem uma CPI para investigar, então vai investigar, vai descobrir quem que planejou isso, quem que foi o autor, de onde nasceu esse cérebro. Tenta associar esse fato, aos benefícios de quem promoveu isso. Tá certo? Então tá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Tá certo? Tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. A gente está aqui para pacificar o Brasil. Essa é uma missão difícil pra caramba, eu sei, entendeu? Porque você não agrada nem A nem B. O pessoal da direita quer ferrar com o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda quer ferrar com o pessoal da direita. Eu quero achar a verdade sem, entendeu? Machucar ninguém, Se você quer fazer a pacificação, você tem que ouvir um lado, ouvir o outro lado e falar, olha, gente, eu entendo você, mas a verdade é essa. E a partir da verdade, a gente achando a verdade, a gente vai caminhar, tá certo? Sem trauma, sem preconceito, sem paixões, sem interesse político partidário, sem interesse político ideológico. Vamos aos fatos. E isso é que é importante. Mas sempre preservando a família, tá certo? Se a direita sustenta que deve ser Deus, pátria, família e liberdade. Então, se realmente tiver alguma coisa acontecendo entre o filho do Alexandre de Moraes, aplique a essa família esses 4 princípios. Deus quer a justiça, Deus quer o bem, quer o melhor para todos. Família, respeite a família do Alexandre de Moraes.
pátria. Fique na coisa pública. Tá? Separe a coisa pública da coisa privada. E liberdade. Deixe o menino viver a vida dele. As coisas do pai é do pai, as coisas do menino é coisa do menino. Se houve ali um destempero, às vezes por uma questão, né, como dizer assim, emocional, né? Isso não deve ser considerado. Tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.